Olá pessoal, estamos começando a nossa quarta aula do nosso curso de programação em Java para Android e hoje nós vamos aprender a criar um emulador para rodar as nossas aplicações. Então vamos vir aqui, Windows, Android Virtual Device Manager. Se você quiser utilizar uma tecla de atalho, pode vir aqui, ó, Android Virtual Device Manager. Clica aqui, vai abrir essa telinha aqui. Vamos apertar em New, AVD Name. AVD é uma abreviação de Android Virtual Device. Então vamos dizer que vai ser tablet de 7 polegadas, device. Qual o dispositivo que a gente quer emular? A gente tem várias opções aqui, principalmente várias definições de tela. Nesse caso aqui nós vamos selecionar uma tela de 7 polegadas. Qual a versão do Android que nós queremos emular? Então nós vamos colocar a Android 4.4.2. Se nós queremos que o nosso teclado fique ativo, então se nós colocarmos um campo no nosso programa e nós quisermos testar ele, nós podemos usar o nosso próprio teclado. Então vamos deixar marcado, display, a câmera frontal. Nós não vamos fazer nenhuma aplicação agora que vá utilizar a câmera, então nós não precisamos marcar nada, mas se você quisesse, você poderia no caso botar a tua webcam para simular a câmera de um celular ou de um tablet. Qual a quantidade de memória que nós queremos disponibilizar para a nossa máquina virtual? Vamos deixar 512 MB. A memória interna, no caso, seria a memória de dentro do nosso dispositivo, não é o nosso cartão de memória. Vamos deixar 200 MB. Aqui no caso é a memória do nosso cartão, nós não vamos especificar nada porque também nós não vamos trabalhar com isso. E aqui tem uma opção, Use Host GPU. Sempre marca essa opção aqui. A máquina virtual do Android ela é muito lenta, então principalmente se você tiver uma placa de vídeo boa, não esqueça de marcar essa opção aqui, Use Host GPU. Vamos deixar marcado, damos um OK, ele está criando a nossa máquina, tablet 7. Então o que acontece? Nós definimos as configurações que nós queríamos que a nossa máquina virtual tivesse, que no caso devem ser as configurações mais parecidas com o tipo de dispositivo que nós estamos querendo desenvolver. Então, se nós vamos desenvolver para celular, nós vamos criar uma máquina virtual com as características de um celular. Se nós vamos desenvolver para um tablet, nós vamos criar com as características de um tablet. Então, criado, vamos apertar em Start. Nessa telinha aqui, são as opções para abrir, só vamos apertar em lançar. Então, ele começa o processo para abrir a máquina virtual. Eu pausei o vídeo porque demora bastante para abrir essa máquina virtual. Eu estou trabalhando com um Core i7 com 16 GB de memória e ainda assim para abrir a máquina virtual leva de 2 a 3 minutos. A Google não tem previsão de melhorar o emulador. Então se a gente quer ter uma máquina virtual mais rápido, nós temos que instalar o VirtualBox e baixar uma distribuição do Android que a gente consiga rodar dentro do VirtualBox. Então o que acontece? A gente emula o Android dentro de uma máquina, a gente faz o Android ser uma máquina virtual, como se a gente estivesse emulando o Windows, o Linux. Então, aqui ele carregou o Android, e como é a primeira vez que nós carregamos o Android, ele vai pedir algumas configurações. Vamos apertar OK. Ele não pediu configuração nenhuma. Então, ótimo, vamos executar a nossa aplicação. Aqui nós temos a nossa classe principal. Tem um detalhezinho aqui que eu já vi bastante gente perguntar em fórum. Aqui nós podemos executar a nossa aplicação. Agora, se nós tivermos aqui na parte do XML, nós não temos como executar, porque o Eclipse ele executa a classe que você tiver, na classe que você estiver. Então, por exemplo, se você estiver dentro de um arquivo XML, você não está dentro de classe nenhuma. Então o Eclipse ele não consegue executar. Então toda vez que você estiver trabalhando aqui, desenhando uma telinha ou coisa do gênero e você quiser rodar a aplicação, você tem que ir ou para a classe principal ou para qualquer outra classe do programa. O importante é que você esteja em alguma classe, dentro onde está o código Java. Não adianta você querer estar no XML e querer executar, porque você não vai conseguir executar. Então vamos lá, vamos mandar executar. Vamos vir aqui na nossa máquina virtual. Ele está compilando a classe e gerando nossa APK. E aqui ele lançou. Aqui nós temos o nosso primeiro programinha com um Hello World padrão
do Android. Vamos alterar esse Hello World. Vamos vir aqui, ó. Tá ali, ó. Deixa eu minimizar aqui. Eu vou fechar esse outline. Eu vou botar isso aqui pro lado. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui é o botão para a gente aumentar ou diminuir o nosso protótipo de aparelho, né? Que é aqui onde que a gente desenha a nossa telinha. Então vamos dar um duplo clique. Nós caímos aqui para o nosso arquivo XML. Eu não vou explicar nessa aula aqui o que é o arquivo XML. Isso vai ser assunto para uma próxima aula. Só vamos vir aqui em Hello World e vamos trocar para Olá Mundo. Vamos salvar. Vamos vir aqui. Vamos tentar rodar aqui do nosso arquivo XML. Olha o que acontece. Ele simplesmente não executa absolutamente nada. Então quando nós viemos aqui agora para a nossa classe main, que é a classe principal, e mandar executar, aí sim ele diz que tem um erro. E onde é que está o erro? O erro deve estar aqui no arquivo XML, deixa eu ver. Tá aqui, ó. O que acontece é que quando nós temos essa arroba e a string, nós estamos nos referindo a uma constante que nós definimos em um outro arquivo XML que nós vamos ver mais tarde. Aqui eu estava querendo dizer para o Android que existe uma constante chamada Olá Mundo, o que não acontece. O que a gente quer é que apareça o texto Olá Mundo e não uma constante. Vamos salvar. Agora sim, ó, pode ver que ele não está mais marcando como erro, mas ele deixou um aviso de atenção. O Eclipse sempre nos incentiva não trabalhar com um texto puro, e sim definir tudo em constante. Porque se depois nós quisermos fazer o nosso programa em outro idioma, para alterar o idioma é muito mais fácil. Então vamos vir aqui na nossa classe, que a gente não consegue executar dali. Vamos apertar no nosso botãozinho para executar a aplicação. Pode ver que ele está rodando ali. Já vamos selecionar aqui nossa máquina virtual. Nós temos aqui Olá Mundo. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula acaba por aqui. Um abraço a todos. Se inscreve aí no canal, dá um curtir aqui no nosso vídeo. E na próxima aula nós continuamos com o nosso curso de programação em Java para Android. Um abraço e até mais.